Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Que bom que estamos mais uma vez aqui no Pão Nosso, no nosso curso de noções básicas de doutrina espírita. E nós estamos encerrando, né? Nós estamos entrando na nossa aula, na nossa 14ª aula, e hoje nós iremos finalizar com chave de ouro, finalizando com a última aula que fala sobre a caridade e o centro espírita. De tudo que aprendemos, né, nessa longa jornada, longa não, né, poucos meses, devido a essa pandemia também, nós migramos as aulas para o modelo virtual, mas conseguimos compreender nos assuntos abordados, tanto quanto no Sustentáculo Doutrinário, que foi o livro Há 2000 anos, foi uma ótima, como posso dizer, um ótimo momento para realmente estudarmos, pois muitas vezes é comum as pessoas não conseguirem ler, né, o livro em casa. E da forma como foi feita, o Mateus fez com carinho, né, cada aula, entregou de forma reduzida o livro. E se vocês acompanharam, né, acredito eu, que se não tirou 100% aí, mas conseguiu tirar, assim, boa parte do que o livro quis passar para a gente, né? Acima de tudo, que a caridade, ela deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso guia, né? Não devemos jamais esquecer disso. E como nossa última aula, de tudo que estudamos sobre Jesus, sobre Deus, sobre Allan Kardec, sobre desencarnação, sobre a encarnação, sobre a mediunidade, vários aspectos, né? Tudo isso vai culminar onde? Vai culminar com a caridade, não tem para onde correr. A caridade, ela não é o fruto desse estudo, né? Ela, na verdade, ela é o alvo que todos nós devemos buscar. E para começar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês duas referências. Primeiro será uma fala do nosso querido Chico Xavier, que ele está aí na tela aí. E depois eu vou retornar e vou complementar com outro vídeo que vocês vão... o que a gente tem que entender? Nós vamos tentar buscar a essência do que o Chico vai deixar numa mensagem muito simples, com o que nós vamos ver de forma audiovisual, né? Então vamos lá, vamos iniciar a palestra de hoje. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos
na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Entenderam, né? A caridade para todos é uma simples obrigação. Por quê? Se às vezes estamos enfrentando determinadas situações e outras não, e as outras não se compadecem conosco, em nenhum momento eles se colocam no nosso lugar, né? Então, isso deve ser sempre isso deve ser sempre ser levado em consideração. Você se pôr no lugar do outro. Se fosse eu, como é que eu queria ser tratado, né? Como é que eu queria que isso fosse resolvido? Muitas vezes estamos passando por situações e as pessoas não ligam, mas quantas vezes as pessoas passam por determinadas situações e nós temos muito bem condições de ajudar e a gente simplesmente faz de conta que não viu nada, vira e segue a vida, porque tá tudo bem. Mas Chico deixou uma mensagem muito legal, que se a gente não está passando aquela situação, né, se nós não estamos desencarnando por conta dessas situações ou dentro de uma ambulância, nunca esquecer que nós uma vez chegaremos na velhice, então iremos desencarnar da mesma forma. Então todos precisam de amparo, todos precisam de ajuda e nós não devemos fechar os nossos olhos para isso. Agora vamos dar continuidade. Eu vou passar um outro vídeo que ele não é doutrinário, né? Mas eu queria que já é um vídeo que eu passo sempre nas palestras. É muito bom. É a volta, o ciclo da caridade e resume muito bem o que o Chico falou. Então vamos lá. Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
muito legal, né? Vimos aí uma criança que com dificuldade, que com certeza não viu outra alternativa e foi conseguir alimento o remédio para os seus pais, para sua mãe, né, de forma ilícita, né? Através do crime, através do assalto. Não sabemos as circunstâncias reais, se ele pediu e não quiseram dar, né? Mas enfim, sei que pegaram ele e não foi legal. E o senhor, né, dono do restaurante, se apiedou dele e não deixou nada acontecer de ruim, né? Então muitas vezes acontece coisas ruins com isso. Além de pagar a conta, ele ainda deu um pouco de comida. Bom, o resultado disso é que 30 anos depois, né, veio a cobrança, veio o pagamento também. Porque ele passou mal, vocês viram, né? Ele foi para o hospital e ele recebeu um grande presente, né, desse menino, que naquele momento recebeu uma grande lição também de não praticar o mal. Ele estudou, passou a ser médico, né, e ajudou ele naquele momento. Ele não tinha condições de pagar as despesas hospitalares, para ver como é esse retorno. Quando você ajuda, e ele teve a experiência de ter o retorno pelo próprio garoto, né? Mas muitas vezes pode ter certeza que esse senhor que ajudava muito, ele era uma pessoa feliz. Por quê? Porque ele ajudava as pessoas, e quando você ajuda, você recebe isso. E não é necessariamente, não precisa ser necessariamente para a pessoa que você ajudou, pois muitas vezes essa pessoa que ajudamos não tem condições de pagar, não tem condições de retribuir. E é por isso que muita gente não ajuda às vezes, porque fala assim, pô, como que eu vou ajudar esse cara? Essa pessoa não tem a mínima condição de me ajudar e não vejo nem futuro para isso. Então isso é um pensamento errado, porque se o pagamento não vem, primeiro que não devemos nem esperar esse pagamento, né? Porque isso é uma coisa natural que vem de Deus, esse retorno, né? A lei do amor é assim, a lei de ação e reação. Com certeza ele ia ser amparado de outra forma, então já falamos sobre isso também. Mas enfim, a caridade, ela deve ser obrigação de todos nós. Então uma caridade que vocês devem fazer agora é compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Com os amigos, para que eles pedir para se inscreverem no nosso canal. Estamos começando agora a movimentar, né? Apesar de já termos esse canal desde 2012. Então seria legal que a gente crescer, porque a gente quer espalhar essa mensagem para todos, né? Então vamos agora iniciar nossa aula. Vamos começar. Allan Kardec, na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, ele fez a seguinte pergunta, né? A seguinte questão: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, né? Não é para do meu grupo, só as pessoas ligadas ao meu movimento, né? Se é que existe isso. Nós somos espíritas, só devemos ajudar espíritas? Não, né? Se ajuda quem pudermos, né? Onde estivermos. Indulgência para as imperfeições dos outros, né? Quem somos nós para julgar as imperfeições? Pois temos muitas imperfeições. E por isso devemos ter essa indulgência, quer dizer, você procurar entender as dificuldades dos outros e ver que nós somos cheios de defeitos também. Por que eu vou cobrar do outro se eu sou cheio de defeito? E o perdão das ofensas, procurar, na medida do possível, não deixar o rancor, a raiva, o ódio tomar conta dos nossos corações, né? Então, ter esse cuidado aí, ó, com o perdão. Assim como a caridade, ele traz benefícios infinitos para a nossa vida. E o conceito da caridade é que ela é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela,
não existem as outras. Foi o que Chico disse, né? Ela é a virtude fundamental. Dela se dá origem a todas as outras. Se não existe ela, e Kardec, mais uma vez, né, destaca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, do item 12. Fundamental. Então, devemos trabalhar ela, fazer ela crescer dentro de nossos corações em todo instante. Continuando, ele diz o seguinte, que a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então Deus, ele deu a sua própria virtude para nós. Esse presentinho, a caridade. Destaca que ela está presente em todos os outros mundos, espiritual ou outros materiais que a gente já estudou lá no tema, né? A pluralidade dos mundos habitados. Logo, logo vamos ter essa descoberta aí sobre a vida em outros planetas, né? E ó, que legal vai ser. Só nós estamos defendendo essa ideia aí. Às vezes rotulados como doidos, né? Mas logo, logo vai chegar. A doutrina espírita não está aqui para humilhar ninguém, tá? Para esclarecer. E quando entrarmos nela... Bom, vamos tratar um pouco sobre a caridade material. A caridade material foi aquela que nós destacamos no vídeo, onde você ajuda as pessoas através de algo que a pessoa está precisando. E o que ele fala aqui para a gente? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, continuando no capítulo 13. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Então, vamos lá, olha lá, dai, né? Para que um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Você dá, realmente vai trazer infinitos benefícios que jamais poderemos pontuar. Só a vida, só o tempo irá dizer. E felizes são aqueles que realmente realizaram a caridade e tiveram esse retorno, aproveitando, principalmente naqueles momentos de dificuldades, e viram que o que eles fizeram lá atrás gerou frutos bons, né? Então, isso que é importante. Às vezes, no momento ali, não vai trazer, mas no futuro, com certeza. Tudo que se planta, você colherá. Então, vamos plantar a caridade aí, e vai dar certo. Já a caridade moral é aquela que não precisa de nada material. E o que ele fala lá no Evangelho? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerrados nestes dois preceitos. Então, mais uma vez, estou mostrando para vocês que Chico Xavier, assim como Jesus, assim como Kardec, ele conseguiu colocar o amor em poucas palavras, né? Imagina, em 2 minutos, ele falou o resumo de uma aula inteira para nós aqui. Ó. Então, quer dizer, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizesse ele. Quando ele diz, ó, você se ponha no lugar da pessoa, né? Quando você está ajudando, para que você realmente sinta a essência desse amor. E isso é muito legal, porque na Casa Espírita nós temos essa oportunidade, porque tem uma situação, por exemplo, eu realmente não conhecia esse termo, os infortúnios ocultos. Não conhecia esse termo no sentido... A gente não liga para isso, vamos falar assim. Então, quando a gente vai para o Pão Nosso, as nossas atividades se realizam no Centro Espírita. Porém, muitas atividades não. As pessoas saem de lá. Para quê? Para entregar mensagem nas casas, para realizar uma campanha, por exemplo, a campanha de Fraternidade Alta de Souza. É uma campanha maravilhosa onde essa senhora está até com uma sacola azul, deve estar fazendo ela.
ela vai de lá em lá solicitando doações de alimentos, doações de roupas usadas, calçados usados. Oh, que saudade de fazer campanha. Então, nós tínhamos nosso time de campanha aí, começamos no Pão Nosso, e isso trouxe para a gente assim, uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Vocês não têm ideia de realizar a campanha. É um grande presente de Deus para todos nós. E nós, com essa campanha, nós aprendemos um termo, os infortúnios ocultos. O que são os infortúnios ocultos? São aquelas dificuldades que você não vai descobrir você estando na sua casa ou você estando no centro espírita. Quando nós saíamos para fazer a campanha no bairro Jesus Me Deu, ou também em outros bairros que realizamos isso, ou fora aqui da nossa cidade, em todos os cantos, até em Portugal realizamos a campanha, nós temos a oportunidade de ir na casa dos outros. E um tema que era muito discutido é o seguinte: como que vocês fazem uma campanha dessa de pedir as coisas, de pedir doação em casa de pobre? Como é que pode? Vai para um lugar mais chique e tal, para pedir isso. Mas, pessoal, uma coisa que nós devemos ter em mente, que o objetivo da nossa campanha não é arrecadar doações. Vamos supor que vai ajudar muito as outras pessoas que nós iremos receber. É a caridade em ação. Nós somos simplesmente as ferramentas. Nós vamos na casa solicitar a doação e, quando recebemos essa doação, não é raro acontecer de, na própria campanha que você está realizando naquela rua, às vezes são mais de uma rua, e numa dessas casas você encontra uma pessoa em extrema dificuldade. O que é isso? São os infortúnios ocultos. Se eu não saísse do meu local de conforto, e fosse atrás de uma casa, de um lar, para oferecer uma mensagem e solicitar ajuda, e eu não ia descobrir que aquela pessoa estava passando por dificuldade. Às vezes acontece sim das pessoas chegarem: olha, tem uma fulana ali, ou um senhorzinho que está muito ruim, que vocês não querem ajudar eles lá. Acontece sim, mas muito mais acontece quando você vai ao encontro dessas pessoas que estão em dificuldade. Já aconteceu de entregar mensagem para essas pessoas contra o suicídio. Essa pessoa está pensando em suicidar e desiste. De pessoas que estão querendo cometer o aborto, você entrega uma mensagem a favor da vida, lê aquela mensagem, a pessoa desiste. Então, o grande detalhe é isso, é sair e ir atrás dos necessitados. E a Casa Espírita provê esse processo para todos nós. E o que ele cita aqui, sobre os infortúnios ocultos? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quer dizer, não precisam eles lá pedir ajuda. Nós vamos atrás, nós vamos descobrir. Imagina a felicidade dessa pessoa que não estava esperando esse auxílio. Como será lindo um dia, né, onde formos atrás desses infortúnios e não encontrarmos mais, porque está todos assistidos, né? Então, olha que lindo o mundo para onde vamos. Diante disso, a prática da caridade, possuído, né, do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 33. Então, o que ele está dizendo? Depois que a gente entende realmente esse sentimento da caridade, nós vamos fazer esse amor sem esperar esse pagamento, sem esperar que sejamos retribuídos. Apesar de que não tem para onde correr. Você ajudou, você será ajudado. Não pode ser que não naquele momento, não naquela hora, não naqueles dias, mas a certeza um dia você será recompensado. Não estamos trabalhando por isso. Nosso movimento não pode ser voltado nisso. Vou ajudar porque um dia eu vou ser ajudado. Tem que ser algo natural. Assim como é natural esse retorno. Porque muitas vezes vamos nos frustrar, porque vamos esperar, vamos querer cobrar, não vai ter.
aí vai ter o quê? Uma pessoa revoltada com Deus, coisa que aí vai ser mais difícil, né? E o Centro Espírita, ele sendo a nossa escola da alma, é local de conforto, de aconchego, de paz, né? Hoje mesmo estivemos numa campanha, dedicando nosso tempo, né, nesse dia de pandemia, a distribuir doações para as pessoas necessitadas. Garanto para vocês que a procura é grande, mas assim como um dia nós pensamos, pô, como que vamos auxiliar todos esses que precisam? Vocês não imaginam como Deus faz, como a espiritualidade faz. Eles fazem acontecer, basta nós nos movimentemos no sentido de uma ação positiva, que tudo dá certo. Nesse período de pandemia, sou muito grato a Deus, né, por toda a equipe que tem auxiliado a todos nós. Aí, quando eu digo equipe, não estou falando equipe de trabalhador do Pão Nosso, todas as pessoas, né? Os empresários, os comerciantes, alguma, alguns pontos do governo que ajudam nesse sentido. Estamos recebendo doações, doações simples, que se juntam com outras doações um pouco mais, assim, um pouco melhores e um pouco mais assim. E esse pouco cria uma cesta tão linda que leva aos lares toda semana o conforto, né? Porque sabemos que há dificuldade. Então, não existe tamanho da caridade, existe a caridade. Porém, alguns numa medida menor, outros maiores, mas quando se soma tudo, é uma só. E o que eles falam? Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar os centros espíritas como a escola mais importante da nossa aula. Então, como assim mais importante? Garanto para vocês que não é o local, a localização, não é as paredes, as salas, se tem ar-condicionado ou não. Quando se fala centro espírita, nós estamos falando de nós reunidos num ponto. O centro espírita pode sim ser um edifício muito grande, pode ser também pequeno, ou pode não ter nenhum edifício, pode ser embaixo das árvores para acontecer as reuniões. Mas eu falo de quê? Da essência, do que ele provém, do que ele nos leva a acontecer com os trabalhos que são destinados da casa espírita, que são o amor, são a caridade. Como levar isso? Através do lanche, através do café, através da sopa, através das campanhas, através das palestras, através do que estamos fazendo nesse momento. É o Centro Espírita em Ação, levando aos lares um pouco da palestra de um curso, né, que fala sobre a caridade. Qual é um outro curso que vocês já viram aí, uma faculdade que fala, olha, tema de hoje, caridade. Então, que isso possa ser o mais natural na nossa vida, né? Nos ensinos que vêm pela frente. E o Centro Espírita, como escola da alma, porque é no templo espírita que nós recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Como já falei, né? Vou repetir mais uma vez, tudo que nós produzirmos no sentido de quê? De realizarmos no nosso crescimento, a caridade em ação, ela servirá como bagagem para a vida eterna. Essa viagem que nós iremos fazer através da desencarnação, o que iremos levar, né? Já lá na aula de desencarnação. O que nós vamos levar? Vamos levar aí uma bagagem, a roupa, o carro ou a casa? Pode ter certeza que não. O que nós vamos levar? São tudo aquilo que nós construímos, aquilo que a traça não corrói, que é o amor, que é a caridade. Então, vamos pensar nisso, né? E qual é o papel do Centro Espírita diante disso? O Templo Espírita, ele revive as casas do cristianismo simples e primitivo, em que os nossos corações se reúnem em torno dos ensinamentos do Cristo para a melhoria da nossa vida interior. Na Casa do Caminho, o primeiro centro espírita, né, de que temos notícia, comandado pelos discípulos de Jesus, era uma casa muito simples, não tinha
Imagina, eles não tinham dinheiro, eles não tinham recursos de onde tirar, mas mesmo assim ajudavam muita gente. Como? É a fé, é o trabalho em ação, porque quando você ajuda, eles entenderam depois de um tempo, quando se ajuda, quando saía dali muitas vezes um ajudado, ele voltava para ajudar, ao invés de trazer recurso. Outras pessoas que não tinham condições, mas seus parentes tinham, acabavam entrando nessa ação e acabavam ajudando, foi criando um núcleo muito grande disso. Então, a nossa casa deve representar o quê? O simples, né? O que contagia o coração pela simplicidade. Pode ser grande? Pode ser sim, né? Todos nós sonhamos com um local muito grande. Para quê? Para que possamos auxiliar mais. Mas isso não deve ser o nosso martírio, né? Se não temos ainda esse templo grande, o pequeno pode ter certeza que trará grandes emoções, assim como qualquer outra casa. Não é tamanho, não é dimensão, então é simplesmente o amor que se põe. Diante disso, do tamanho, se é grande, pequeno, médio ou o que for, ele tem que ter alguns aspectos, né? Que isso tem que ser comum a todos. Quais são? Primeiro, é uma escola, tem que ser uma escola. Tem que ser um templo, tem que ser um hospital e ele tem que ser um lar. Como assim? Ele tem que ter uma escola. Eu vou lá, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que participar de um curso, eu tenho que me aprimorar cada vez mais naquilo que eu estou estudando. É um templo. Por quê? Porque ali eu me ligo a Deus através dos meus irmãos, através da oração, da prece, através da vigília, através das vibrações. E por que um hospital? Porque é um local onde eu vou ser tratado. Tratado de quê? Das minhas dificuldades, das necessidades que temos da nossa vida, principalmente espirituais, mas também das necessidades que temos das doenças. O Centro Espírita tem ajudado através de quê? Através da prece, da meditação. Então, vale destacar que muitas vezes essas doenças estão no nosso psíquico, né? Que precisamos o quê? Trabalhar o nosso íntimo e entender que Deus, fonte primária de todas as coisas, se buscarmos a Ele com fé, tudo vai acontecer na nossa vida. E acima de tudo, é um lar, porque vai nos acolher. Vou me sentir bem, eu vou me sentir acolhido. E o centro espírita ele tem que passar isso. Então, é um centro espírita, vamos lá, você tem que ser tratado bem, tem que ser acolhido. Se tiver com fome, se tiver alguma coisa, nem que seja o mais simples, mas vai ter algo para dividir. Uma sopa, um suco, um café. Mas o centro espírita, ele é tudo isso. Então, se vocês não conhecem, tem que conhecer um centro espírita. O Pão Nosso, né? Tá lá, Jesus me deu. Mas é longe, mas vale o sacrifício, né? Então vamos lá conhecer. Vai ver que tem tudo isso lá. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então quer dizer, primeiramente devemos nos amar e depois estudarmos junto. Estudando, nós vamos ver que aquele amor é o nosso alvo e que tudo parte através desse amor, da caridade. E a atividade do Centro Espírita, que são diversos mesmo. Depende da quantidade do contingente de pessoas, né? Mas mesmo o Centro Espírita aqui não tem muita gente, mesmo assim ainda trabalha, né? Agora, quanto mais gente tiver, mais trabalho tem e mais pode ser criado, mais núcleos, né? Hoje, com a pandemia, pode ter certeza que muitos núcleos foram criados, principalmente na área de comunicação. Então, o que vamos encontrar nas atividades do Centro Espírita? Vamos ter o curso de doutrina espírita, que é esse que estamos fazendo agora, mas que também
tem no físico, né, que é muito importante que todos participemos. Todo trabalhador da casa deve estudar cursos, né, e não acaba nunca. Tem as atividades assistenciais também, que geralmente acontecem no sábado de manhã. Tem a sopa fraterna, assistência médica, distribuição de alimentos, trabalhos manuais, trabalhos com gestantes, cursos profissionalizantes. Além de tudo isso, tem a evangelização infantil, tem cursos para mocidade, para jovens, né? No caso, para adultos também, para tudo, para tudo. Vocês não imaginam como é que é. Tem também assistência espiritual, trabalho de desobsessão, aquilo que eu estou falando no âmbito de hospital, né, de tratar. Tem as palestras públicas que realizamos todas as terças-feiras também. Participem conosco. Tem a divulgação da doutrina espírita, essa que está na tela aí, ó, através das campanhas, através da Jesus no Lar, onde no momento que está acontecendo as atividades no centro espírita, os trabalhadores dessa comissão vai aos lares entregar mensagem e solicitar realizar o culto do evangelho no lar, naquele lar. Aí você está precisando e naquele momento ali a luz entrando naquela casa. Tem os postos de assistências também que acontecem aos domingos. O Pão Nosso tem trabalhado também nessa frente, né? Tem as atividades, tem tudo isso no Centro Espírita, que funciona de segunda a sábado. O domingo é a folga? Não, é nada. A folga não tem folga. Claro que tem, né? Mas a folga é o trabalho. Os postos de assistência é um único dia que nós dedicamos a ele, onde vai acontecer todos essas outras tarefas em uma manhã só, que é a manhã de domingo. Que nós vamos geralmente para outras cidades, outras localidades mais carentes. Então, no Pão Nosso atua em 3 frentes, acredito eu, que é no Iranduba, no Rio Preto e também na Compensa, que é o Guilom Ribeiro. Então, o Guilom é o Posto de Assistência Vantuil e o Caminho da Luz. Então, que vocês devem escolher, olha, eu quero ir para o posto tal, eu quero conhecer. Vai em todos, né? E vê no qual vai trabalhar. E tem a campanha de fraternidade Alta de Souza. Antes era realizada nos domingos e passou a ser para o sábado, mas nos domingos também são realizadas nos postos de assistência. Quem quiser conhecer essa campanha, falo para vocês que é o top, é tudo de mais moderno, né? Maravilhosa essa campanha. E a conduta na casa espírita, né? No templo, nós devemos ter pontualidade, atenção aos doutrinadores, evitar ruídos, desaprovar a conversação de retratos, quadros e apetrechos tidos como ritual. Então, quer dizer, não tem nada de ritual ali, não tem... É tudo na simplicidade lá que vocês possam... Pensa no local que nós não estamos ali para adorar nada, não estamos ali para... Assim, só é a simplicidade reinando em tudo, né? Então, nós devemos ter cuidado com o quê? Com a pontualidade, prestar atenção para quem está palestrando, para quem está no curso, os coordenadores das atividades, né? Evitar o máximo não é o evitar ruídos, não é que é uma casa ali onde o silêncio, não, é evitar ruídos, por exemplo, palavrões, briga, discussões, não é local para isso. É um local de harmonia. Nós devemos ir para o centro espírita e sair de lá melhores, mais harmonizados. Então, nesse aspecto que eu falo para vocês. E na obra assistencial, né, o que ele diz no André Luiz, no livro Conduta Espírita? Pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes. Então, pessoal, vamos pensar, né? Nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 no ano. Tirar um dia por semana, né? Para trabalhar numa frente dessa.
é muito importante, né? Então, se puder mais de um dia que não vai ter, não vai ter prejuízo no seu dia a dia, no seu trabalho, ao contrário, vai ajudar mais, porque quando a gente dedica a nossa cabeça, os nossos pensamentos nesses trabalhos, tudo flui melhor. Por quê? Porque nós estamos lidando com o dia a dia nosso e ao mesmo tempo tentando nos ligar às coisas espirituais. Jesus já deixou isso claro para nós, né? Cuidar do corpo e da alma. E tudo isso, né? Os livros que nós devemos estudar, além do Evangelho, que deve ser a nossa obra aqui de travesseiro, né? Não para dormir, mas para ler. Esse livro Posto de Assistência Espírita é maravilhoso. E o Nosso Lar, que será o nosso próximo curso, que iremos abordar ele após esse. Mas o que eu quero deixar para vocês é que a caridade, ela faz parte da nossa vida, só que muitas vezes nós não trabalhamos elas e ela fica escondida. E precisamos que ela frutifique em nossos corações. E para isso, procuremos essas casas, procuremos uma casa espírita ou um trabalho de auxílio ao próximo. Você verá que o mundo será bem melhor, muito melhor mesmo. Então, muito obrigado a todos, né? Esperamos que estejamos juntos mais vezes, ou por aqui, ou lá no Pão Nosso. Vá lá com a gente, participe conosco nos sábados de manhã e à tarde também. Inclusive agora, quem quiser ir lá ajudar, aos sábados pela manhã, pode ir lá, tem doações, tem bastante cebola, tem batata, daquele jeito para a gente antes fazer todo um tratamento. As mãos aqui estão um pouco um pouco cheirosa, né? Mas faz parte do trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês aí por estarem conosco nesse semestre e continue conosco aí. Qualquer dúvida, chama a gente aí que estamos prontos a ajudar. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.